O trabalho em questão trata-se da prevenção de hipotermia em recém-nascidos através de dados de um hospital universitário. Os autores são a acadêmica de enfermagem Natália Cristo e professora doutora Mariana Rabelo Laguinier. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os recém-nascidos eles podem sofrer perdas rápidas de temperatura por conta dos mecanismos de evaporação, convecção, condução e radiação. Ou seja, quando essas crianças elas acabam de nascer e elas são expostas a temperaturas frias, com a sala de parto, centro cirúrgico, com ar-condicionados, com a temperatura que não está no ideal indicado para receber essas crianças, além delas serem dispostas a superfícies mais frias do que o normal, elas tendem a perder calor e água para o ambiente. Isso faz com que a temperatura corporal delas abaixe bruscamente. E os recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso, eles são mais propensos a essa queda de temperatura corporal, porque eles apresentam a pele mais fina, eles têm a superfície corpórea relativamente grande, eles têm pouco tecido subcutâneo, pequenas reservas de glicogênio e de gordura marrom, além de serem incapazes de produzir tremores para gerar aquecimento. Caso não aconteça uma intervenção eficaz para a prevenção de perda de calor, a temperatura do recém-nascido pode cair de 2 a 4 graus Celsius no primeiro 10 a 20 minutos de vida, o que para a gente adulto pode ser relativamente normal, para esses recém-nascidos pode levar a distúrbios metabólicos e além de poder levar a óbito. Alguns estudos nos mostram que a hipotermia após o nascimento e nas primeiras horas de admissão na unidade neonatal tem sido um evento frequente e está associada ao aumento da morbimortalidade de recém-nascidos. No entanto, nós sabemos que há medidas que devem ser tomadas para prevenir casos de hipotermia em recém-nascidos, como a manutenção da temperatura adequada da sala de parto, monitorização frequente da temperatura materna, uso de fonte de calor radiante, touca e saco plástico, suporte respiratório com gases umidificados e aquecidos e incubadora com controle de temperatura para transportar a criança da sala de parto ou do centro cirúrgico até a unidade neonatal. Diante de tais circunstâncias, o objetivo do estudo é analisar as medidas para prevenir a hipotermia em recém-nascidos internados em uma unidade neonatal. A partir da identificação da taxa de hipotermia na admissão do recém-nascido na unidade, identificar as medidas utilizadas para evitar hipotermia em sala de parto, de acordo com o peso de nascimento e no transporte do centro obstétrico ou centro cirúrgico até a unidade, identificar a frequência de reanimação neonatal ao nascimento e taxa de hipotermia nestes recém-nascidos. Trata-se do tipo descritivo prospectivo e está sendo realizado na unidade neonatal do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, que é vinculado ao Sistema Único de Saúde, localizado no município de Vitória, onde tem uma unidade neonatal de referência. A população amostra são os recém-nascidos com menos de 34 semanas de idade gestacional, admitidos na unidade neonatal do CAN a partir do primeiro dia de janeiro de 2023, e sendo como critério de exclusão os recém-nascidos transferidos de outra instituição para o hospital universitário. A coleta de dados está sendo feita a partir da leitura e levantamento de informações nos prontuários físico e eletrônico de cada participante. A análise ela está sendo feita a partir do lançamento dos dados no sistema de monitoramento do cuidado obstétrico e neonatal, no qual a gente extrai as variáveis específicas desta pesquisa, que são interpretadas por meio da estatística descritiva. E toda a pesquisa está sob aspectos éticos, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e de Pesquisa do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. Entre os dados coletados, houve 38 admissões no mês de janeiro e fevereiro deste ano. Destes 38, 5 recém-nascidos foram excluídos porque os pais não assinaram um termo de consentimento livre esclarecido para autorizar a pesquisa. Outros 7 recém-nascidos eles foram transferidos de outra instituição para o hospital universitário, dessa forma também foram excluídos. E outros 19 também foram excluídos devido a apresentar a idade gestacional no nascimento maior que 34 semanas. Deste modo,
O foco da pesquisa foi com 7 recém-nascidos com idade gestacional menor que 34 semanas. Foram consideradas variáveis peso do nascimento em gramas, idade gestacional em semanas, as medidas para evitar hipotermia na sala de parto, no caso, se o recém-nascido ele foi envolto em saco plástico, se usou touca e se foi colocado em colchão térmico, e a temperatura em graus Celsius na primeira hora de admissão na unidade neonatal e o tipo de desfecho. De acordo com o peso do nascimento e com a idade gestacional, os recém-nascidos podem ter diferentes necessidades. E destaca que estes indicadores eles são importantes para identificar os recém-nascidos com maior ou menor risco para doenças e para a morte, de acordo com o Ministério da Saúde. E a partir do levantamento dos dados, a gente confere que os 7 recém-nascidos apresentaram baixo peso no nascimento, variando no mínimo entre 338 gramas, chegando até no máximo 2.366 gramas. E para a Organização Mundial da Saúde, classifica como sendo baixo peso ao nascer crianças que apresentam peso inferior a 2.500 gramas, independente da idade gestacional. Percebemos que dos 7 recém-nascidos, 2 apresentaram prematuridade extrema, nascidos entre 24 semanas a 30 semanas na idade gestacional, e 5 apresentaram prematuridade moderada, nascendo de 31 semanas a 36 semanas. E a partir da análise, de acordo com a assistência para prevenir hipotermia na sala de parto, nós percebemos que 6 recém-nascidos eles foram vestidos com touca e saco plástico, porém nenhum foi colocado em colchão térmico. E apenas um recém-nascido não teve nenhuma informação no prontuário físico e online quanto às medidas para a prevenção de hipotermia. A temperatura na primeira hora de admissão na unidade neonatal, 5 recém-nascidos apresentaram hipotermia moderada, um recém-nascido apresentou hipotermia grau leve e apenas um recém-nascido estava normotérmico na admissão. Dentre esses 7 recém-nascidos, nós temos como desfecho 5 alta-hospitalares e 2 evoluíram a óbito. Diante dos dados levantados, observa-se que alta frequência de recém-nascidos admitidos estavam hipotérmicos na unidade neonatal, dado que reflete diretamente o impacto da taxa de mortalidade no país, o que condiz com a pesquisa da Ana Cláudia de Lima na maternidade de alto risco no Rio Grande do Norte, onde eles identificaram que a menor temperatura à admissão esteve associada a maior morbimortalidade de recém-nascidos na unidade neonatal. E ainda diante dessas questões, a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais destaca a hipotermia do recém-nascido como um fator de risco para a morbimortalidade, favorecendo a ocorrência de distúrbios metabólicos, desconforto respiratórios, enterocolite necrosante e hemorragia intracraniana. Durante o levantamento da coleta, tivemos algumas limitações para poder fazermos a análise necessária, como limitações no espaço para podermos estarmos acessando os prontuários físicos e online por falta de computadores disponíveis, além de que vários prontuários faltavam muitas informações diante das condutas abordadas dos profissionais para atender essas crianças. É necessário conhecer os pontos fortes e as necessidades e limitações, como de espaço físico, material, registro e até mesmo pessoal e equipe, em relação à prevenção da hipotermia durante a recepção do recém-nascido, para que seja possível planejar o cuidado adequado e reduzir os índices de mortalidade infantil em nosso país. E de acordo com a divisão de Emerson Merri, esta pesquisa ela se comunica com as 3 tecnologias, que é a tecnologia leve, que precisamos ter a comunicação entre as equipes, o acolhimento, vínculo e escuta. Nós também temos as tecnologias leves e duras, que apresenta a epidemiologia clínica e outros saberes estruturados que todo profissional precisa ter perante a abordagem de cuidado do recém-nascido. E as tecnologias duras, que são os próprios equipamentos e máquinas, material utilizado no ato do cuidado em saúde, ou seja, todos os recém-nascidos precisam do material adequado e suficiente para poder prestar
total assistência e prevenir casos de hipotermia na unidade neonatal.